o que significa calcular o número da besta? Isso é uma espécie de aviso na palavra? Da palavra? Eu tomo cuidado com esse caminho, sabe? Porque o adventista já colocou esse número, já mostra que está na coroa do Papa, que é o Papa e tudo mais. Eu acho que não é isso que ele está querendo dizer aqui, que nós vamos ter que calcular esse número e tal. Mas eu não sei dizer para vocês o que é. Eu não entendo esse negócio. Eu só sei que esse número é o número do homem. 666. É o homem querendo passar por ser Deus. O homem querendo ser Deus. Porque o número 6 é o número do homem, e 3 é a Trindade. E Satanás sempre imita as coisas de Deus. Porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E o diabo também tem a trindade diabólica em tudo isso aí, né? Então, sempre vai ser assim. E aí, a mesma coisa, o anticristo vai querer ser um Cristo. Por isso que ele é um anticristo. Ele é contra Cristo, mas ele vai querer assentar no lugar que pertence a Cristo. Então, ele vai querer botar esse número aí, que é 666, que são 3, 6. O homem, a trindade do mal. A gente poderia ler esse versículo, está em Apocalipse 13, 18, né? Acho que não precisa pôr lá, eu vou ler aqui. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de homem, e o seu número é 666. Então, primeira coisa, para calcular o número da besta, aquele que tem entendimento, calcule. Nós não temos entendimento, porque esse entendimento vai ser dado na hora correta, na hora necessária. Para aqueles que viverão essa situação, eles têm o entendimento de falar, é aquele ali. Vocês lembram o profeta Daniel? Daniel, Senhor, eu não estou entendendo essas coisas aqui. Ele falou, calma, Daniel, calma. Isso é para tempos futuros. Calma. Não, né? Em outras palavras, lógico, não é isso. Mas, então, nós não temos entendimento. Né? Temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, mas nós não temos entendimento a respeito desse número, que para eles, que serão os entendidos à época, para eles vai ser uma coisa clara, aqueles que tiverem entendimento. Né? Então, e tem uma outra coisa também. O Senhor fala que o número é 666. E tem uma razão para ser 666 e não como às vezes a gente escuta o pessoal falando, é 666, não, 666 é Satanás, é diabo e tal. Não é isso, não é 666. A palavra fala 666. Então se fala 666, os entendidos daquela época entenderão o que significa, mas com certeza isso não é uma revelação que pertença à igreja, né? Outra coisa, em 1 Pedro 1, versículo 10, fala, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi concedida, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificando, os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam essas coisas, que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Então olha que interessante isso. Os profetas que falaram isso no Velho Testamento, a respeito disso que viria, eles indagavam que tempo que ia acontecer isso e o que significava o que eles estavam falando. E a resposta foi, não para vós, mas para aqueles que vai ser anunciado. E foi anunciado depois.
os próprios profetas que estavam indagando o que era, porque eles não entendiam. Então, eu vejo muitas vezes que uma pessoa vê esse 666, dá uma tentação de querer escarafunchar aí para saber o que é isso daí. Vamos fuçar aí e ver o que é, porque se eu falar o que é, puxa, eu tenho entendimento, eu vou ter glória, porque, puxa, o Linneu tem entendimento, ele é muito bom, ele é espiritual. E não é esse o propósito que ele escreveu isso daí. Ele não está fazendo um desafio, ó, se vocês são espirituais, descubra qual é esse número. Não é isso que ele está falando, isso aqui não é enigma, não. Isso aqui está falando, como o Luiz falou, no tempo próprio, aqueles que têm entendimento vão entender isso. Nós não precisamos entender agora, porque não faz nenhuma diferença para nós quem é e quem não é a besta. Porque nós vamos estar fora disso aí antes, no arrebatamento. Agora, ele fala disso aí porque quando chegar naquele tempo, aqueles já vão ler isso e ter entendimento. Um outro exemplo que nós vemos disso é quando Daniel tem essa revelação desses 40 anos. Você lembra o que aconteceu lá? Ele estava lendo nos livros e ele teve o entendimento do que significava esses anos. E aí, então, ele fala do que Deus tinha revelado para ele. Estava escrito já. Daniel não teve a revelação do nada. Ele entendeu essas épocas, o período que eles iam ficar no cativeiro na Babilônia, lendo, diligentemente buscando na palavra. E viu que estava escrito aquilo ali. E aí ele falou, olha, essa é a revelação. Porque ele teve, naquele momento, era preciso que ele soubesse isso para escrever. Porém, muitos que leram desde aquele tempo até o momento em que foi mostrado isso daí, para Paulo, então entenderam o que era Cristo Jesus vindo, sendo tirado, e aí não estava mais, e espera um pouco, mas tem uma semana que está faltando aí, cadê essa semana? Aí nós entendemos hoje que é o período da igreja, né, da graça de Deus, e o relógio profético parado. E essas 7 semanas finais que faltam é essa que nós estamos vendo agora, esses 7 anos de tribulação. Então, todas essas coisas você vai entendendo conforme vai acontecendo. Deus não está pondo aquilo lá em Apocalipse, o Senhor não mostrou aquilo lá para que nós começássemos agora a buscar entender o que é esse 666. Porém, no devido momento, aquelas pessoas que tiverem que entender isso vão entender o que é e vão agir de acordo com a luz que Deus der para eles naquele momento. Então, por isso que eu falo, eu não sei qual é esse número, né, o que significa, mas não é isso porque há uma tendência, e sinceramente, vocês vão de concordar comigo, é muito frequente a gente ver pessoas que começam a ter contato com essa doutrina. A maior parte das vezes, o que a gente vê é um desejo de entender o Apocalipse. Todos querem, a pergunta quase que só gira em torno do Apocalipse. Porque parece que é um livro que, se alguém entender, dá um sinal de que ele é alguma coisa a mais. Puxa, ele entende o Apocalipse, gente. Olha, antes do Apocalipse, tenta entender Ezequiel. É muito mais complicado, no meu ponto de vista, é muito mais complicado entender Ezequiel do que o Apocalipse. No entanto, nós estudamos o livro de Ezequiel aqui em Limeira, nas reuniões, e vimos tanta coisa que eu nunca tinha nem percebido que existia. Mas estava lá. Mas a seu tempo o Senhor mostrou. E também é um aviso que eu dou para todos. Não fica querendo saber grandes coisas logo no começo, não. É o Salmo 131, né? Senhor, meu coração não se elevou, nem meus olhos se levantaram. Eu não me exercito em coisas elevadas, nem muito grande para mim. Eu estou como uma criança desmamada. Eu estou querendo aprender começando no leite. Muitos querem começar já na feijoada. Não vai dar certo, gente. Tem que começar no começo mesmo. Então, foi boa essa pergunta da irmã, porque trouxe essa oportunidade de falar a respeito disso. O básico é nós entendermos o evangelho da nossa salvação e daí partir para as coisas conforme o Senhor for ensinando. E sempre entendendo que nós sabemos em parte, não o todo.
E tem mais um aspecto prático disso, né, Lineu? Por que nós vamos nos preocupar tanto com o que vai acontecer na tribulação se nós estaremos com o Senhor nos céus participando das bodas do Cordeiro, né? Depois da ceia das bodas do Cordeiro? Quer dizer, tudo isso que vai acontecer na Terra, na verdade, nós não vamos ver. Então, muitas vezes a gente perde tanto... perde tempo não, né? Eu não creio que ler a palavra do Senhor seja perder tempo, né? Não é correto falar isso. Mas são coisas que nós não vamos participar, né? E inclusive, tem um versículo em Apocalipse que fala qual é o espírito da profecia, né? E o livro de Apocalipse, na verdade, ele vem trazer... Ele é a revelação de Jesus Cristo, né? Isso fala no primeiro versículo, no início. Revelação de Jesus Cristo. Então, é como o Senhor Jesus vai ser revelado a este mundo. Então, ele vem, no começo aqui, ele está falando da igreja, depois ele vai falar de como que ele vai se revelar para o mundo ocidental, o mundo cristianizado, e o julgamento do mundo cristianizado, o julgamento do judeu apóstata, e depois o julgamento das nações mais distantes, né? Então vai falando dessas três como chamam? Essas três esferas, né? Agora, o mais importante disso é que esse é capítulo 19, versículo finalzinho do 10. Adora a Deus porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Ou o espírito da profecia é dar testemunho do Senhor Jesus. Então, o que muitas vezes a gente acaba se preocupando de como as coisas vão acontecer, ao passo que nós deveríamos estar preocupados de como ele vai se manifestar. Porque esse é o espírito da profecia. É de mostrar como ele vai se revelar, como ele vai aparecer. Não é? Então, por isso que eu digo que muitas vezes a gente lê o livro de Apocalipse com um viés assim da curiosidade de o que vai acontecer. E nós precisamos tomar cuidado, porque Deus não satisfaz a curiosidade, né? Ele satisfaz aquele que tem o coração de aprender, e aprender da glória de Cristo. Ele então vai, vamos dizer, entender melhor a coisa, não é? Porque não se trata de algo, como o Lineu falou, eu vou aprender Apocalipse, porque daí eu vou saber tudo o que vai acontecer. Se a gente souber tudo o que vai acontecer, a gente não vai ver nada disso, né? Nós vamos estar ocupados com coisas muito mais excelentes, né? Então, acho que é importante isso, saber que o Apocalipse, que é a revelação, é como Cristo será revelado nesse mundo.